Bom, boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja aqui conosco. Mais uma vez estamos juntos nessa segunda-feira para o estudo de André Luiz, o estudo do livro Nosso Lar, hoje começando com o capítulo 37. Mas antes de darmos início ao nosso estudo dessa noite, eu gostaria de fazer uma prece e convido a todos que fechem seus olhos, que respirem fundo, que tragamos as nossas mentes juntos ao nosso corpo físico para que estejamos presentes para esse estudo. Mestre amado Jesus, benfeitores espirituais aqui do Chico Xavier em Portland, que nessa noite mais uma vez nós possamos estar juntos aqui de corpo e alma, reunidos para o aprendizado de André Luiz, hoje falando profundamente sobre o pensamento. Que durante esse estudo, todos nós, encarnados e desencarnados, possamos ser envolvidos com teu amor, com a tua luz, com a tua paz. Possamos ser auxiliados nas nossas limitações. Que esse estudo possa servir como um despertamento consciencial, mudando hábitos, vícios, talvez milenares que trazemos conosco. Obrigada, Mestre Jesus, por essa oportunidade. Obrigada, Chico e André Luiz, por esse presente que nos foi deixado. Graças a Deus. Então, lembrando que o nosso grupo aqui, o Chico Xavier em Portland, nós temos atividades nas segundas, nas quintas, nos sábados e aos domingos. As nossas atividades, elas são híbridas. Isso significa que a gente tanto pode fazer o encontro pessoalmente quanto via Zoom. Estão todos convidados. Esse é o nosso handle do Facebook e do Instagram, assim como do YouTube. Nós funcionamos como uma organização sem fins lucrativos, onde todos nós somos voluntários. Então, agradecemos desde já se vocês puderem colaborar com algum tipo de doação. Hoje o nosso estudo é do capítulo 37, a preleção da ministra. Que ministra? A gente está falando aí da ministra Veneranda. A ministra Veneranda foi a rainha santa de Portugal, que hoje a gente sabe, atrás do governador de Nosso Lar, é a pessoa mais evoluída dentro desse grupo, né, de pessoas, de habitantes da colônia do Nosso Lar. A gente já ficou sabendo em capítulos anteriores, que ela tinha criado esse grande salão de estudo para crianças recém-chegadas ao plano espiritual, usando basicamente a natureza. Ela tinha se inspirado aí nos parques e salões gregos, depois de saber que o governador tinha realmente um carinho muito especial por essa arquitetura, e ela quis criar, então, essa sala de educação para todos que tivessem interessados em aprender, mas realmente usando a natureza como construção básica. E a gente imagina a beleza desse lugar, né? Aprender mais sobre Jesus, sobre a nossa evolução espiritual, conectada com a natureza o tempo inteiro. Então, Isabel de Aragão, que foi uma rainha muito boa em Portugal. A gente sabe aí que a Veneranda, nos capítulos anteriores, tem uma descrição muito linda na humildade, na simplicidade dela, e também em todo o trabalho que ela faz de serviço e doação ao nosso lar. Lembrando que nosso lar, ele é composto de 6 ministérios, e cada ministério desse tem 12 ministros. Então, são 72 ministros no total. Esses são espíritos muito mais evoluídos do que a média dos habitantes de Nosso Lar. E, além disso, tem o governador, né, que a gente sabe que é um espírito muito superior a todos os outros. Então, ela vai dar uma palestra, e é a palestra que ela vai dar nesse dia em Nosso Lar, a gente relembrando que André Luiz tinha acabado de terminar aí o seu plantão de 24 horas, o primeiro plantão que ele fez de trabalho
no Ministério da Regeneração, e esse estudo, essa palestra que ela vai falar sobre o pensamento, que é, talvez, um dos fatores mais importantes para a gente mesmo refletir aqui na Terra. E André Luiz fica curioso e pede a Tobias, né, a Narcisa, e pergunta, será que eu posso ir? Aí a resposta eu achei muito interessante, porque muitas vezes a gente não leva com todo respeito a importância do aprendizado, a importância do tempo, do uso do tempo, não só de quem está ouvindo, mas para quem está falando também, né? A gente está tão acostumado a receber que a gente começa a malbaratar essa oportunidade. E aí a gente escuta o seguinte: essas aulas, disse Tobias, são ouvidas somente pelos espíritos sinceramente interessados. Os instrutores aqui não podem perder tempo. Fica você, desse modo, autorizado a comparecer com os ouvintes que se contam por centenas entre servidores e abrigados dos ministérios da regeneração e do auxílio. Mas olha só, ele fala, tá bom, você pode ir, André. Você fica entendendo aí que quem está lá não vai perder tempo. Quem vai para lá, para esse tipo de palestra, está realmente interessado em crescer, interessado a usar esse tempo bem. E se a gente lembrar um pouquinho do que André Luiz tinha aprendido com a mãe dele, em relação ao bônus hora, no capítulo anterior, a gente vê que o bônus hora ele pode ser ganho todas as vezes que a gente está servindo, que a gente está trabalhando, e entendendo que o estudo é uma forma de serviço também. Então, por exemplo, se eu vou preparar uma aula como essa e eu demorei 3 horas para preparar, esse tempo de preparação vai estar contando ao meu favor também. Não é só o tempo que eu estou aqui falando, né? Agora, essa contabilização de horas, ela vai ter um peso diferente dependendo da forma como eu estiver fazendo, né? A gente se esquece muitas vezes que o tempo é bênção dada por Deus e que a gente não pode malbaratar, a gente não pode apequenar. No entanto, muitos de nós acordamos, a primeira coisa que a gente faz é pegar o celular, entrar no Instagram, ficar lendo notícias sobre a guerra ou sobre política e a gente fica ruminando aquele assunto desagradável por horas, lendo muitas vezes aquela mesma notícia em 3 veículos diferentes, né? Então, a gente está aí nesse ponto, gastando tempo sem uma dedicação espiritual. Toda vez que eu faço um trabalho aqui na Terra, aqui como encarnado, um trabalho onde eu estou aí de corpo e alma e que eu estou fazendo o melhor que eu posso, eu estou trabalhando na seara de Deus. Eu estou trabalhando na seara de Jesus. Então, voltando aí ao bônus hora, a gente vê aí essa contabilização, como é que ela funciona aí, a explicação que André Luiz escuta, né? Que a contabilização do tempo, são 1 hora, 3 horas, então, por exemplo, eu demorei 3 horas para preparar essa aula. E isso significa, por exemplo, se fosse a Lúcia preparando essa aula, ela também podia ter demorado 3 horas para preparar essa aula. Só que, vamos supor, eu trabalhei com má vontade, reclamando, com preguiça. Eu queria estar vendo televisão, passeando no shopping ou andando com meu cachorro. A Lúcia não. Ela estava preparando essa aula com corpo e alma, fazendo o melhor que ela podia fazer. Então, o valor dessa hora, para mim, por exemplo, pode contar como 3. Para a Lúcia, pode contar como 9 porque ela se empenhou de verdade, né? Ela se dedicou para aquela tarefa, né? Então, na contabilização do tempo, isso vai ser feita pela administração geral da colônia, assim como a contabilização do tempo também aqui no plano material. Agora, a contabilização do valor de cada bônus hora só vai vir de Deus. É só Deus que vai saber de verdade a forma como foi feito, se foi feito com amor, se não foi feito com amor, se foi feito com boa vontade ou não. Isso não é só levado em conta a quantidade,
mas é levado em conta a qualidade. E essa qualidade só dá para ver quem? Deus. Se a gente imaginar que a gente está vivendo num grande Big Brother, né? Deus sabe tudo, vê tudo. Os espíritos superiores têm acesso à nossa vida. Então, ele vai perceber se o trabalho que eu estou fazendo veio com ou sem dedicação, com ou sem boa vontade. Existe essa contabilização do bônus hora toda vez que eu estou servindo, toda vez que eu estou aprendendo, toda vez que eu estou estudando, toda vez que eu estou tentando me aprimorar como ser divino, como ser eterno, e também toda vez que eu estou tentando auxiliar o meu próximo, né? Só Deus vai saber de verdade o que está dentro do nosso coração. Muitas vezes nem a gente sabe, né? Às vezes a conversa é entre eu e Deus, mas eu fico querendo esconder de mim mesma as minhas limitações, os meus erros, enfim, os meus vícios. E aí a ministra continua aí, continuando aí, André Luiz descrevendo que ele vê esse recinto lindo, verde, com as flores, e a gente lembra também que as flores de nosso lar são mais bonitas do que a terra, as da terra, são mais viçosas, mas as cores são mais vivas. Mas as flores da colônia, onde vive a mãe de nosso lar, a mãe de André Luiz, por ela ser uma mulher muito mais evoluída, são muito mais bonitas, né? O perfume, elas são luminosas, né? Então é interessante a gente perceber que a natureza não dá saltos. Essa natureza, ela é criada pelo pensamento. Pensamento de quem? Pensamento daqueles que vivem dentro da região terrestre, encarnados e desencarnados. Então existe uma diferença? Existe uma diferença. Mas não existe uma discrepância absurda entre os locais diferentes, os diferentes locais, né? A gente vê que nosso lar tem casa, a gente vê que no nosso lar tomam sopa, que existe um trem, que existe locomoção, que existe escola, que existe hospital. Como aqui na Terra. Mesmo o tempo, você vê que a gente viu aí 24 horas de André Luiz. Ele conta, ele fala que ele foi dormir, fica de noite, que fica de dia. Não existe uma diferença quando a gente está dentro do mesmo, globo, né? Por assim dizer. Bem, então, a gente vê que todos os dias em nosso lar, eles fazem uma prece às 6 horas da tarde. E eu sei que aqui na Terra, a gente também tem muito costume de fazer isso, principalmente para aquelas pessoas que são devotas a Nossa Senhora, né? E logo depois da prece é que daria iniciação à preleção da ministra. Então, a gente já percebe que existe um ajuste ainda da vibração, a gente sabe que a vibração de nosso lar já é uma vibração mais alta, mas através dessa prece, essa vibração ainda aumenta mais, né? Essa sintonia fica mais alta, ligada ainda mais aos benfeitores espirituais. E André pergunta a Narciso, e você, né, vai lá de ouvinte também? Fala assim, vou. A gente vê que tem mais de 1.000 pessoas participando desse evento. A gente sabe que nosso lar é uma cidade enorme, né? Com centenas de milhares de pessoas. Mas dentre essas, só 1.000 têm o direito ou também o interesse de participar. São pessoas que fazem parte tanto do Ministério da Regeneração quanto do auxílio. Mas dessas 1.000, 20 pessoas têm um lugar destacado. Esse lugar destacado é interessante a gente entender por quê. A gente está aqui acostumado na Terra, o lugar destacado normalmente são pessoas que têm um sobrenome importante ou que têm uma conta no banco muito alta, né? E a gente percebe que não é por aí. Que as pessoas que têm um lugar destacado no plano espiritual são aquelas
que tem mais conhecimento sobre o assunto da noite. E esse conhecimento não é apenas o conhecimento teórico, é o conhecimento prático, é o conhecimento, a sabedoria para saber fazer perguntas, para que não haja mau uso do tempo da veneranda, né? Você imagina um espírito dessa envergadura falando, e se todo mundo pudesse fazer pergunta? Se aquele que ainda está muito desequilibrado, ou que acabou de chegar do umbral, começasse a fazer perguntas sobre o pensamento. Aquilo podia, muitas vezes, diminuir a qualidade, né, do encontro para todos. Aqui na Terra, é engraçado porque a gente abre o Instagram, abre o Facebook e a gente vê um monte de gente que acha que sabe tudo, que está pronto para fazer pergunta, para comentar tudo, que tem opinião, né? Isso denota a nossa imperfeição espiritual, denota a nossa falta de humildade. Nós ainda somos espíritos perturbados, por assim dizer, desequilibrados, ignorantes. A gente não entende a importância da valorização do tempo do outro. Eu acho que eu posso abusar do tempo do outro, eu posso malbaratar o tempo do outro. Eu assumo um compromisso e, no entanto, eu não cumpro aquele compromisso. Isso é um desrespeito com o próximo, né? Ou eu faço mal feito, né? Mas eu acho que o principal aqui é pensar que dentro desse reduto lindo, em meio à natureza, com céu estrelado, com lua, flores verdes, candelabros, a gente está encontrando pessoas que estão interessadas em aprender mais sobre o pensamento, que tem conhecimento e que tem prática. Tem os dois lados, né? E aí a gente aprende um pouco mais sobre esse valor do tempo. Tanto é precioso o conceito de sua mamãe, disse Tobias, que basta lembrar as horas dos homens bons e dos maus. Nos primeiros, transformam-se em celeiros de bênçãos do eterno. Nos segundos, em látigos de tormentos e remorsos, como se fossem entes malditos. Cada filho acerta contas com o pai, conforme o emprego da oportunidade ou segundo as suas obras. Então, a gente vê, na verdade, a gente já comentou isso, que o tempo é uma função de espaço e velocidade dentro de um campo gravitacional. Todos os elementos que estão ligados à Terra vão estar na mesma função de tempo. Isso é a teoria de relatividade de Einstein, né? O tempo aqui no plano material ou no plano espiritual vai ser o mesmo. Isso está no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 1. Mas aí ele fala da diferença do uso das horas dos homens bons e dos homens maus, explicando que os homens bons distribuem bênçãos, usam bem o seu tempo, fazem com que os outros se sintam mais felizes, melhores, consolados, protegidos, enquanto os maus transformam o tesouro do tempo para prejudicar o próximo, causando sofrimento para o outro e para si próprio, né? Agora, se cada um tem o seu livre-arbítrio, todo mundo vai ter que dar conta depois. Nós vamos colher de acordo com a opção que nós escolhemos, com felicidade ou sofrimento. A vida que a gente tem hoje aqui na Terra, se a gente for pensar, ela é uma integral, é uma somatória de tudo que a gente viveu nas últimas 20, 30 encarnações. O que a Ana é hoje, em termos de pessoa, com conhecimentos e defeitos, é o resultado de todas as escolhas que eu fiz ao longo do tempo. Para quem está trabalhando num programa de desobsessão, por exemplo, muitas vezes a gente está cuidando, atendendo alguma pessoa, e você fica querendo que aquele obsessor
no meio de uma conversa de 5, 10 minutos, no máximo, se desconecte daquela pessoa encarnada. E a gente se esquece dessa impregnação, dessa cola, desse vínculo que foi criado, talvez há milênios, né? E que não vai ser separado de uma hora para outra. Aí Narcisa fala, o governador, prosseguiu a enfermeira explicando, determinou essa medida nas aulas e palestras de todos os ministros. Então, quer dizer, só quem realmente está interessado é que pode ir lá. Só quem quer aprender de verdade é que pode ir lá. Só pode fazer pergunta quem tiver conhecimento e experiência no assunto. Então, a fim de que os trabalhos não se convertessem em desregramento de opinião pessoal, sem base justa, com grave perda de tempo para o conjunto, que é o que a gente vê hoje. A gente entra, dá um Google em algum assunto e a gente vai ver um monte de coisa. A gente abre o Instagram e a gente coloca um tema, a gente vai ver pessoas dando a sua opinião. E aí você pergunta, mas qual é a base dessa sua resposta? Da onde você tirou o conhecimento para isso? Aí a pessoa, não, é o que eu acho. Então tem muita gente com achismo. Esses são os falsos profetas. Quando a gente vê, por exemplo, artificial intelligence, em que se eu fizer uma pesquisa, eu vou ter uma resposta. Se a Lúcia fizer uma pesquisa no Google, ela vai ter outra resposta. Se a Letícia fizer uma pesquisa no grupo, ela vai ter no Google, ela vai ter outra resposta. E essa resposta, ela vai ser de acordo com o nosso comportamento. A gente percebeu que nós todos viramos falsos profetas. Quando Jesus falava dos cuidados com os falsos profetas, ele não estava falando de uma pessoa. Ele estava falando desse momento de transição que a gente está vivendo, em que está todo mundo pronto para dar resposta, mas muito pouca gente faz a pergunta certa. E quando a gente olha para Kardec, a gente vê que o primeiro livro que o Kardec escreveu foi qual? O Livro dos Espíritos. E qual que é o formato do Livro dos Espíritos? Perguntas e respostas. Em que ele fez as perguntas. Ele não deu as respostas. Quem deu as respostas foram os espíritos. Milhares de centros espíritas ao redor da Europa. E aí ele compilou essas respostas e escolheu aquelas que eram semelhantes, que não eram divergentes, né? Então, para saber perguntar, precisa ter sabedoria. Não é todo mundo que sabe perguntar. Não é todo mundo que está pronto para perguntar. Então, existe uma diferença muito clara que a gente precisa pensar aqui, nesse estudo de hoje. É a diferença entre opinião, de estudo e de prática. Eu posso ter minha opinião vazia. De repente, eu sou uma ótima pessoa em termos de expressão, eu falo bem, eu tenho uma didática boa, mas e o conteúdo? Eu estudei de verdade? E se eu estudei? Eu experimentei, eu pratiquei? Porque existe uma coisa muito diferente entre estudar e viver, né? E aí o que a gente está vendo aqui é que é necessário a gente aplicar a teoria, a gente viver a teoria. Uma pessoa que nunca teve câncer não vai entender o que é ter câncer. Uma pessoa que nunca passou por um divórcio não vai entender a dor de um divórcio. Uma pessoa que nunca viveu uma guerra nunca vai entender os horrores da guerra. A vivência faz com que aquele conhecimento entre em todas as células do nosso ser, né? Então, quando a gente pensa no nosso dia a dia, nas opiniões que eu dou, que normalmente todo mundo tem opinião sobre tudo, eu tenho experiência para dar essa opinião? Eu tenho experiência para falar faz ou não faz, está certo, está errado? Muitas vezes não. E lá no nosso lar não tem achismo.
A gente não pode cair nessa armadilha do mundo moderno de hoje, em que todo mundo acha tudo. Todo mundo acha que pode palpitar. Pode botar o nariz, o bedelho, no que é certo e no que é errado. E aí vem a descrição da veneranda, que é uma coisa linda. Fala que é uma nobre senhora, a veneranda já dá uma impressão de uma senhora de idade madura, mas não parece aquela velha caquenta. Não, não é isso. É uma pessoa que traz aí simplicidade. Ele usa a palavra afetação, né? Sem afetação. O que que ele quis dizer? Que é despretensiosa, sem arrogância. Ela chega, ela já distribui alegria simplesmente com a presença dela. Mas por quê? Por causa da vibração, da sintonia. Uma pessoa que divide, que compartilha amor, compreensão, delicadeza, sabedoria. E ela está acompanhada por outras duas ministras da comunicação. E eu achei isso muito interessante, porque a palestra é para o Ministério da Regeneração e do Auxílio. No entanto, essa parte da comunicação é fundamental, não é? E a gente está vendo aí que são para pessoas de nosso lar, e uma pergunta que eu também faria, apesar dele falar de são para esses dois ministérios, a gente sabe que muitas vezes esses eventos são abertos para encarnados também. A gente já viu isso em capítulos anteriores, e que André Luiz até fica meio assustado, porque vê lá dois espíritos com uma cara diferente, e aí ele descobre que ele fala que parecia fantasma, né? Como eles não fossem, e que na verdade aqueles outros dois eram encarnados. Então a gente vê como é que chega, como é a presença dessa figura tão alta, tão bela, tão sábia dentro de nosso lar. Se fosse uma pessoa, um vice-presidente da República, chegando aqui, a gente já viu que os ministros pedem todos aí opinião para a veneranda pela sua experiência aí, por tudo que ela já fez pelo nosso lar. Como é que eles iam chegar? Iam chegar cheio de pompa. Ela não. Isso já denota a superioridade do espírito. Porque um espírito superior, ele não é orgulhoso, ele não é vaidoso. Ele não quer humilhar o próximo, ele não quer mostrar que ele é melhor do que o próximo, né? E ela vai falar sobre o pensamento, e que é muito importante para a nossa reflexão de noite, porque a gente está vendo aí que o que a gente cria aqui na Terra, a gente continua criando no plano espiritual. Existe muita semelhança entre o plano espiritual e o plano material. A própria natureza, né, os parques, os rios, os lagos, claro, lá é tudo mais bonito, por quê? Porque existe uma condensação de pensamento no bem. E ela fala que o pensamento é linguagem universal, base de todos os relacionamentos. Olha só. Então, que através do pensamento eu crio, e com essa criação eu ajo, e com a minha ação eu vou estar criando tudo ao meu lado, né? Ela fala que a criação mental gera quase tudo em nossa vida, olha só. E a gente pensar que a gente tem milhares de pensamentos por minuto, e que muitas vezes a gente pensa muito mais errado do que certo, a gente pensa muito mais no que a gente não quer do que no que a gente quer. A gente usa o nosso pensamento, as horas, para ver bobagem, para ler bobagem, para escutar bobagem. E aí, porque nós somos ainda insubmissos às leis divinas, quais? A maior de todas, lei de amor, justiça e caridade. A gente sofre. A veneranda fala que cada espírito é compelido a manter e nutrir as criações que lhe são peculiares. Então, nós respiramos o hálito do nosso pensamento. Daí eu não estou feliz com a minha vida, eu não estou feliz com o meu casamento, eu não estou feliz com o meu trabalho. E eu não percebo que a minha criação mental está me atraindo para aquilo. Eu fico preocupada, como é que eu vou chegar do outro lado? Como é que vai ser minha morte quando eu chegar lá?
E eu me esqueço que da morte do meu corpo físico, depois da morte do meu corpo físico, eu vou encontrar o mesmo tipo de atmosfera vibracional que eu vivo hoje. A natureza não dá saltos, a gente já conversou isso outras vezes. Eu não vou me tornar um espírito perfeito e bom simplesmente porque eu morri. Eu vou encontrar a mesma coisa que eu estava procurando aqui. Com o nosso pensamento, a gente cria as doenças do nosso corpo. Com o nosso pensamento, a gente continua tendo essas doenças no nosso corpo perispirítico. Nós modelamos o nosso perispírito. Então é importante a gente lembrar disso, né? A gente não ter medo da morte, a gente ter consciência da importância da disciplina do pensamento. A veneranda fala assim: todos sabemos que o pensamento é força essencial, mas não admitimos nossa milenária viciação no desvio dessa força, que é o que a gente estava falando. Eu venho pensando mal, uma encarnação, duas, três. Não adianta eu só entender. Eu vim aqui no Centro Espírita 3 vezes por semana e eu entender a importância do pensamento. Se eu não me modificar, se eu não prestar atenção na qualidade das imagens mentais que eu estou criando. Porque o que vem junto comigo na minha bagagem, na minha malinha, são imagens mentais destrutivas. Se eu olhar para trás, para a civilização que a gente veio, a gente vai ver luta, vai ver escravidão, vai ver guerra, vai ver desrespeito, vai ver muita coisa feia. E eu estava lá, todos nós estávamos. Ela fala: ninguém vai atender ao dever apenas com palavras. As palavras são vazias. O pensamento vai criar as palavras vão criar ação. E é essa ação que vem desse pensamento viciado é que vai produzir sofrimento. Então, se hoje eu estou passando por uma dificuldade, eu tenho que pensar, tenho que avaliar o que é que eu tenho que mudar no meu comportamento de pensar, no meu modo de pensar, no meu padrão mental. E ela continua. O pensamento é força viva, e em toda parte a atmosfera criadora que envolve o pai e os filhos. A causa e os efeitos no lar universal. Olha isso, gente. O pensamento é a causa e os efeitos no lar universal. Antes de eu ter uma ponte, eu tenho que pensar na ponte. Antes do homem ir à lua, alguém sonhou em chegar na lua. Pensou. Nele, transformam-se homens em anjos, a caminho do céu, ou se fazem gênios diabólicos a caminho do inferno. Através do pensamento, eu vou construir a minha realidade. A minha realidade com formas visíveis e invisíveis. Ela fala: através do pensamento, os espíritos superiores se comunicam, independente de qual é a língua mater deles. O pensamento é a linguagem universal. E quando há pureza mental, a gente consegue se comunicar só com o pensamento. Então, quer dizer, Ana, que quando eu desencarnar, eu vou conseguir falar com outros espíritos só pelo pensamento? Não, porque a gente não está lá ainda. A gente não atingiu essa pureza mental. Mas estamos criando o tempo inteiro. Quando Jesus falou: vós sois deuses, nós somos co-criadores, construímos a nossa felicidade. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa felicidade futura é o resultado do nosso pensamento de hoje. Nós criamos o nosso destino o tempo todo. Então, não é Deus que quer que eu sofra, não é Deus que vai me punir. Sou eu que estou plantando, né? O nosso padrão mental, o nosso hálito mental, que a gente se alimenta ao longo dos séculos. E esse acumulado é o que a gente está colhendo, é a somatória das escolhas do nosso livre-arbítrio ao longo de várias encarnações.
E aí a gente lembra que nosso lar é uma colônia de transição. Quem está lá está de passagem. Está de passagem como assim? Ou vai reencarnar, ou está de passagem para uma colônia mais elevada, né? É um presente de Deus. É uma bênção para que a gente se prepare ou para a ascensão ou para o retorno. É um lugar para que a gente preencha e repreencha a nossa bateria, se recarregue as baterias, estude, reeduque comportamentos, para que a gente possa recomeçar. Tudo começa no pensamento e termina na ação. Quando a gente pensa no livro de Emmanuel, Pensamento e Vida, né, ele fala aí que tinham pedido para ele escrever um livro que pudesse ser estudado rapidinho para os tempos modernos, ele fala que a nossa vida é resultado do nosso pensamento. Então aí a gente volta aí a pensar, a refletir, né? Como é que a gente quer aproveitar o tempo? O nosso tempo. Como a gente gasta o nosso tempo como espíritos eternos, né? As escolhas, as prioridades que a gente coloca na nossa vida. A gente reflete aí sobre a importância desse pensamento, esse pensamento que muitas vezes a gente traz como algemas, né? Algemas de ouro, o que é importante, o que não é importante ao longo aí da nossa vida. A gente precisa validar esses valores. O que é que eu estou pensando? Eu estou pensando assim porque meus pais pensavam assim, porque a sociedade pensa assim, ou porque essa é a forma adequada de pensar. E é através da nossa reflexão, da nossa reforma íntima, que a gente vai conseguir recodificar, reformatar esse pensamento, para que a gente se torne melhor, né? Sem a gente mudar o pensamento. O pensamento é a fundação da nossa felicidade ou infelicidade. E vai ser para hoje e vai ser para sempre. Bom, isso é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Esse capítulo é um capítulo realmente que vale a pena a gente ler e refletir. E aí agora a gente abre para os comentários. Então, eu primeira e última, com muito carinho, com muito respeito por todos que estão presentes agora na nossa reunião e pelos que futuramente irão compartilhar dessa linda aula, dessa linda reflexão. Eu queria contar para vocês o seguinte: eu estudo André Luiz há muitos anos. André Luiz é um espírito que eu admiro, que eu respeito e que tem ampliado de uma forma especial os meus horizontes espirituais. Mas, apesar de já ter lido ao longo dos meus 50 anos de vida de federação, muitas vezes, sempre que a gente tem um encontro aqui, eu faço questão de ler o capítulo, de reler. Uma leitura simples, só para atualizar o banco de dados. E enquanto a Ana vai dando a aula, toda vez que ela fala alguma coisa que mexe com o meu coração, eu escrevo, porque eu não confio na minha memória e o nosso tempo é pouco, é para a gente ser objetiva, então eu me sinto mais segura fazendo a listinha. E com outro detalhe, é que quando eu escrevo, eu aprendo mais. Eu não sei se com vocês acontece isso. Só de ouvir, eu acho bonito, mas apaga logo. Quando eu escrevo, parece que o registro fica mais forte. Então, com muito carinho, com muita gratidão pela oportunidade da reflexão que nós tivemos hoje à noite, eu queria contar para vocês como foi que eu senti, que fez bater meu coração diferente. Primeiro, fica muito claro que para ter uma boa posição espiritual, seja em nosso lar ou em qualquer outro lugar das moradas do mundo espiritual, nós precisamos ter competência.
E essa competência, como ficou muito bem claro na colocação da Ana, depende do nosso esforço pessoal. Esse esforço, esse trabalho, essa busca é que vai determinar, definir o meu merecimento, a posição que eu vou ter, né? E eu quis comentar isso com vocês porque a nossa cabeça ainda está muito sintonizada com os padrões comportamentais do mundo materialista. O que que a gente vê acontecer aqui? Ah, se eu tenho um parente deputado, se eu tenho um parente senador, se eu tenho um médico dono do hospital, quando eu quero um emprego, eu arranjo um jeitinho, é o que nós brasileiros chamamos de quem tem padrinho não morre pagão. Tem o famoso QI, né? Então, isso acontece demais. Tem quem indica, os caminhos ficam mais fáceis. Mas lá no plano espiritual não tem disso. Não existem favores, não existem padrinhos. A gente se coloca, a gente conquista o que tiver que conquistar com esforço pessoal. E isso tem muita lógica no nosso raciocínio espírita, na nossa fé racional, porque nós sabemos que pela lei de ação e reação, nós colhemos aquilo que plantamos, né? E isso ao longo do tempo, não numa encarnação, em todas as encarnações. Ora, se o tempo é o terreno, é o território onde eu vou trabalhar, onde eu vou construir, eu preciso olhar com muito cuidado o tempo, valorizar os segundos, os minutos, as horas, os dias. E como é que eu valorizo? Ficou muito claro também aí na reflexão da Ana. Vigiando, trabalhando, cuidando da nossa qualidade de vida. O que que eu chamo de qualidade de vida? Vida mental, vida emocional e também da vida material. Porque se não tiver na sintonia correta, positiva, eu não vou me dar bem, né? E outro pedaço que mexeu muito comigo, que eu faço questão de comentar com vocês, apesar do avançado da hora, é a responsabilidade da nossa opinião. A opinião pessoal, muitas vezes, é um desastre. E com relação à doutrina espírita, mais ainda, porque nós não temos que falar a nossa opinião pessoal de espíritos imperfeitos que somos. Nós temos que estudar e fazer valer e priorizar os conceitos da doutrina, né? E encerrando, mexeu muito comigo o convite explícito que foi feito nesse capítulo por André Luiz a cada um de nós para que nós examinemos hoje, aqui, agora e sempre a qualidade do nosso mundo interior. E que a gente se pergunte, antes de dormir, qual é a qualidade do meu mundo interior? Que é responsabilidade minha. Então, que Jesus nos abençoe para que possamos acertar cada vez mais. Quer comentar alguma coisa? Acho que Dona Lucila, tudo para mim é mensagem de ordem, esse capítulo ordem, organização, na própria organização das reuniões, quem vai atender, estruturação do nosso pensamento, como a gente pode ordenar e ser mais disciplinado em tudo na vida, né? Inclusive como a gente pensa o que a gente emite, seja mentalmente ou seja verbalmente. Obrigada, Letícia. Assim nós vamos agradecendo a equipe do Chico Xavier, agradecendo a André Luiza e Emmanuel por esse capítulo, que nós possamos refletir na noite de hoje, antes de dormirmos, sobre como estamos ainda, como anda a qualidade dos nossos pensamentos.
se estamos agindo ou reagindo perante as circunstâncias da vida. Nós pedimos ao Mestre Jesus, os benfeitores aqui presentes, que visitem os nossos lares, que cuidem dos nossos familiares, nossa família, fortificando os nossos laços de afinidade, nos dando força, coragem, fé e resignação. Vamos pedindo pela paz no mundo, esse mundo tão turbulento, em meio a guerras, acontecendo em pontos diferentes da Terra. Que os espíritos do bem possam falar fundo aos governantes de nações, aqueles que procuram a desarmonia, que toquem o fundo de suas almas, dos encarnados e desencarnados, a importância dessa renovação no bem. Protege o nosso planeta Terra, Senhor, nesse momento de transição planetária. E assim nós vamos agradecendo, mais uma vez, dizendo graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigada. Boa noite a todos.